Olá, galerinha do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma aula. Hoje nós vamos para a correção de acentuação gráfica. E naquele mesmo esquema que eu havia falado, foco nos estudos, prestem atenção e qualquer dúvida me procurem ou na videoconferência ou no WhatsApp. Não podemos ficar com essas dúvidas, porque eu tenho percebido que algumas pessoas estão vacilando e não podemos vacilar, ok? Então, pegando o material de vocês para a correção, o livro, lápis, borracha e aquela folha em branco para fazer anotações e prestando muita atenção. Então, vamos lá. Então, no primeiro exercício, com relação às regras de acentuação que você já estudou, agrupe as palavras a seguir, copiando-as nos espaços e escrevendo a regra que justifica a acentuação gráfica de cada grupo. Então aqui nós temos diversas palavrinhas misturadas, nós vamos separá-las e explicar por que elas são acentuadas. Então o que nós vimos? Que toda palavra tem a sua sílaba tônica, que é aquela pronunciada com maior intensidade. Porém, nem toda palavra vai receber o acento, pois existem regras que vão determinar quais recebem e quais não recebem o acento. Então vamos prestar atenção. Se vocês ainda tiverem dúvidas, vão acompanhando e se as dúvidas permanecerem, me procurem para esclarecer. Então vamos lá. Então, primeiro grupo, paroxítonas terminadas em ditongo. O que é mesmo uma palavra paroxítona? Quando a penúltima sílaba for tônica. Lembrando que a análise sempre de trás para frente. Última, penúltima e antepenúltima. Então, se for a penúltima, são palavras paroxítonas. E o que nós vimos? Que toda palavra paroxítona terminada em ditongo, ela recebe acento. Então, deste grupo que nós temos aqui, qual ou quais palavras são paroxítonas terminadas em ditongo? Então, quem que nós temos? Prédio, notícia, incêndio, ocorrência e polícia. Então, se vocês perceberem, o que está em vermelho é a sílaba tônica. Então, é penúltima. Todas são paroxítonas. E se nós olharmos no finalzinho de todas elas, nós vamos perceber que em todas existem ditongos. Por isso, nós temos paroxítonas terminadas em ditongo. Então, neste caso, recebem o acento. Outro caso, oxítonas terminadas em M. Então, nós vimos que as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, recebem acentos. Aquelas que têm as terminações em ou ens também receberão. E as que possuem ditongo aberto. Então, quais são as palavrinhas oxítonas, ou seja, última sílaba tônica, terminada em em? Também. Então, bem é a minha sílaba tônica, é a última, terminada em EM, por isso recebeu acento. Proparoxítonas. Quem são as proparoxítonas? Quando a antepenúltima sílaba for tônica. Lembrando, última, penúltima e antepenúltima. E qual é a regrinha das proparoxítonas? Todas são acentuadas. E quais são ou qual é a palavra proparoxítona? Aeródromo, elétrica e próximo. Então, analisando a palavrinha, nós vamos perceber que a antepenúltima é a sílaba tônica. Portanto, todas são acentuadas. E temos as oxítonas terminadas em E. Lembram da regrinha das três vogais? A, E e O, seguidos ou não de S. Até. Até aí, tudo bem? Então, nós temos aqui algumas regrinhas do que nós estudamos. Agora, vamos lá. Nós vimos também a acentuação dos ditongos abertos, EI, OI e EL. Então, nós temos um quadro aqui para que nós possamos fazer uma reflexão.
Todas as palavras a seguir apresentam ditongos, ei, oi, o e el. Entretanto, em algumas palavras o ditongo é aberto e em outras o ditongo é fechado. Leia as palavras e escreva A quando o som for aberto e F quando o som for fechado. Então, o que vai nos mostrar se é um ditongo aberto ou um ditongo fechado é a forma como nós pronunciamos. Quando nós abrimos mais a boca para falar, é o som aberto. E quando for mais fechada, é o som fechado. Então, no caso, freira é um ditongo aberto ou um ditongo fechado? Ditongo fechado. Olha, freira, eu quase não abro a boca. Ideia é um ditongo aberto. Oi, ditongo fechado, quase nem movimento a boca para falar oi. Jiboia, ditongo aberto. Meu, ditongo fechado. Então, esta é a diferença entre ditongo aberto e ditongo fechado. E voltando à acentuação dos ditongos abertos, o que nós percebemos? São acentuados as monossílabas. O que são monossílabas? Uma sílaba apenas. Se no monossílabo aparecer no ditongo aberto, lógico que ele recebe o acento. Réis, dói e céu. São acentuadas as oxítonas. Lembrando, oxítona, última sílaba tônica. Se na última sílaba tônica for no ditongo aberto, vai receber o acento, que é o caso de papéis, lençóis e chapéu. Lembrando que aqui pode ser o ditongo seguido ou não de S. E não são acentuadas as paroxítonas. Exemplos, heróico e plateia. Então, aqui nós vamos lembrar daquele caso que houve um acordo ortográfico oficializado em 2016, que o ditongo aberto, sendo penúltima sílaba uma palavra paroxítona, não receberá mais o acento. E porque essas palavras são acentuadas, mói, rói e dói? Porque são monossílabos terminados em ditongo aberto, oi, que é a regrinha que nós vimos acima. E só para, vamos lá, retomar aqui. Porque essas palavras são acentuadas, constrói, destrói. Então, elas são o quê? Oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. A última sílaba é tônica, então são oxítonas, porque são oxítonas terminadas em ditongo aberto, oi. Então, todas são acentuadas. Número 4. Por que a palavra androide não é acentuada? Então, é o mesmo caso que nós vimos agora há pouco. Porque, apesar de ter o ditongo aberto oi, está na penúltima sílaba e é uma palavra paroxítona. Então, não existe mais o acento. Por que a palavra Montevidéu é acentuada? Então, olhem a posição da sílaba tônica. Está em qual posição? Última, penúltima ou antepenúltima? Está na última. Portanto, é uma oxítona terminada em ditongo aberto, el. Então, recebe o acento. Número 6. Devem ser acentuadas as palavras da alternativa. A. Comeu, pneu. Letra B, comeu, bebeu. Letra C, mel, papel. E letra D, escarcéu, troféu. Então, qual dessas alternativas as palavras são acentuadas? Nós só temos a letra D, ok? Que são oxítonas terminadas em ditongo aberto. E copie as palavras acentuandas corretamente. Então, nós temos aqui o acento. Por se tratar de um ditongo aberto, nós vamos usar o acento agudo, certo? São oxítonas terminadas em ditongo aberto. Número 7. Devem ser acentuadas as palavras das alternativas. Letra A, paranoia, assembleia. Letra B, boia, colmeia. Letra C, heróis, anéis. Letra D, joia, Coreia.
Então, o que nós vamos assinalar? Apenas a letra C. Por que elas são acentuadas? Heróis e anéis. Oxítonas terminadas em ditongo aberto. Número 8. Agora nós vamos trabalhar com o plural das palavrinhas. Qual o plural das palavras a seguir? Escreva-os respeitando as regras de acentuação. Eu tenho um anel e tenho 2 anéis. Eu tenho um anzol e tenho 3 anzóis. Eu tenho um papel, porém eu tenho 5 papéis. Eu como um pastel, mas ele come 4 pastéis. O nosso sistema solar só tem um sol, mas nós poderíamos ter 2 sóis. Na minha cama há um lençol, mas na sua há 3 lençóis. Então, o que nós percebemos? Que todas receberam também o acento, por ser oxítonas terminadas em ditongo aberto. Vamos lá, número 9. Leia o título a seguir. Manchetes devem conter apenas uma ideia, nem sempre, diz Diniz. Vamos lá. Neste trecho, há uma palavra acentuada. Essa acentuação está correta? Justifique a sua resposta. Então, qual palavra que está acentuada? A palavrinha ideia. A palavra ideia não é acentuada, pois é uma paroxítona com ditongo aberto, portanto, não deve ser acentuada. Mas nós temos uma observação. Antes de 2016, essa palavrinha ideia recebeu acento. Como eu já expliquei para vocês, que houve um acordo ortográfico quando os países que falam a língua portuguesa decidiram reformular as regras, que ele veio em movimento e em 2016 ele foi oficializado. Então, a partir deste acordo ortográfico, ideia não tem mais acento, porque o ditongo aberto, ele se encontra na penúltima sílaba, ou seja, é uma palavra paroxítona, ok? Então, vocês podem encontrar livros antigos que tragam ideia com acento, porém, a partir de 2016, tudo que foi editado após essa data não aparecerá mais com o acento, certo? Agora, número 10. Marque V para as alternativas verdadeiras quanto às regras de acentuação das palavras e F para as falsas. Encontrei a boia na piscina. Está certo? Verdadeiro, não tem o acento. Os pastéis da feira estavam frescos. Falso. Por quê? Está faltando alguma coisa. Aquilo estava virando uma paranoia. Falso, porque não existe o acento. Eu apoio as ideias deste candidato. Verdadeiro, nenhuma recebeu acento. A plateia e os camarotes estão cheios. Verdadeiro, que está escrito corretamente. E os moradores estão na assembleia. Também verdadeiro. Então, reescreva as frases fazendo a correção necessária. Então, nós temos apenas 2 alternativas que são falsas. Porque nós temos pastéis, que vai receber o acento por ser uma oxítona terminada em ditongo aberto. E paranoia não recebe o acento, pois o ditongo aberto aparece na penúltima sílaba, ou seja, uma palavra paroxítona. Número 11. Leia as frases a seguir, observando as palavras grifadas. Acentue-as quando for o caso. Eu não saí hoje ainda. Eu vou sair à tarde. Tome cuidado para não cair na escada. Ela gosta daquela rainha vermelha. Sainha, desculpa. E daí? O importante é que ela goste. Então, nós estamos trabalhando com quem? Com os hiatos I ou U. E nós temos uma regra para o hiato I ou U. Então, quais palavras aqui deveriam ser acentuadas? O sair e o daí, certo? Então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho as regras. Por que as palavras a seguir são acentuadas? Gaúcho, somente o I e o U.
serão acentuados quando eles estiverem sozinhos, seguidos ou não de S, ok? Então, no caso de gaúcho, o U é um hiato, está sozinho na sílaba. E o país? O I é hiato, está em uma sílaba separado e vem acompanhado de S. Lembra que eu falei que existe uma diferença do Luiz? Então, se eu tenho Luiz, L-U-I-S, então vai ser acentuado. Por quê? Eu vou ter na sílaba Lu e na outra Is. Então, o I se tornou um hiato. Ele está numa sílaba separada e vem acompanhado do S. Então, ele recebe o acento. Agora, se eu tiver Luiz com Z, L-U-I-Z, quando eu faço a separação, eu terei Lu-Is. O I está numa sílaba separado, acompanhado de Z. Então, não receberá o acento. Por que as palavras a seguir não são acentuadas? Carrocinha, o I é hiato, está seguido de NH, certo? E Saul, o U é hiato, está seguido de L. Então, o que acontece? Quando o I estiver sozinho na sílaba, mas depois dele vier o NH, não receberá o acento. E se ele estiver na sílaba sozinho, seguido de qualquer outra letra que não seja o S, ele não receberá o acento. Até aí tudo tranquilo ou ainda está muito confuso? Se tiver dúvidas, anotem para que possamos esclarecer. Agora nós temos um grande caça-palavras, que nós vamos procurar algumas palavrinhas. Nenhuma das palavras apresentadas no diagrama a seguir foram acentuadas. Localize essas palavrinhas nas linhas horizontais e copie-as na coluna adequada, acentuando-as quando for o caso. Então, acompanhe a flechinha para que vocês possam localizar as palavras. Então, a primeira, eu tenho céu. Depois, saída. Depois, bainha. Miúda. Raiz. Viúvo. Piauí. Baú. Paranoia. Ideias. Daí. Assembleia. Saúde. Cair. Iguaçu. Raiz. Tatu. Lençóis. Geleia. Coroinha e caíste. Então, aqui todas as palavrinhas que estão no diagrama, apenas na posição horizontal. E agora, nós vamos colocar nesses dois quadros palavras que são acentuadas e palavras que não são acentuadas. Quais palavrinhas que são acentuadas? Céu, monossílabo tônico e com ditongo aberto. Saída. Então, nós temos o I, que é hiato, está sozinho numa sílaba. Miúda, a mesma coisa. O U, que é um hiato, sozinho em uma sílaba. Caíste, nós temos o I, hiato, acompanhado do S, portanto, é acentuado. Viúvo, o U sozinho, o hiato numa sílaba só. Piauí. Então, nós temos aí o I sozinho, portanto, um hiato e é acentuado. Baú, mesmo caso, o I sozinho. Daí, mesmo caso do Piauí e do baú. Saúde, também o U sozinho numa sílaba. Raízes. Então, aí eu tenho o I sozinho, ok? Ele está numa sílaba sozinho, portanto, recebe o acento. Lençóis, uma oxítona terminada em ditongo aberto. Agora as que não são acentuadas. Bainha. Então tem o I numa sílaba sozinho, mas depois há o NH. Então, portanto, não é acentuado. Raiz. O I numa sílaba junto com a letra Z. Não recebe o acento. É o mesmo caso do Luiz que eu falei. Aqui, uma oxítona terminada em I. Não entra na regra.
Paranoia. Então, ditongo aberto está na penúltima sílaba, portanto, uma paroxítona, não recebe mais o acento. Ideias. Como eu falei, a partir do momento que houve o acordo ortográfico, não receberá mais o acento, porque o ditongo aberto está na penúltima sílaba. Assembleia, mesma coisa. Cair. O I está sozinho numa sílaba, mas vem acompanhado do R, portanto não é acentuado. Iguaçu. Paroxítona terminada em U. Só acentuamos uma oxítona terminada em U. Então, só acentuamos as oxítonas terminadas A, E e O. As oxítonas terminadas em I e em U não recebem um acento. Tatu, a mesma situação. Geleia, é o mesmo caso da ideia. O ditongo aberto está na penúltima sílaba, portanto, uma paroxítona. E coroinha. Então, o I está numa sílaba separado, é um hiato, mas depois dele vem o NH, então não recebe o acento. Ao todo, 20 palavras deixaram de ser acentuadas nesse texto. Algumas estão repetidas, localize-as e acentue-as adequadamente conforme as regras de acentuação gráfica. Então, nós temos um pequeno texto e nós tínhamos 20 palavrinhas que não foram acentuadas. Então, vou transcrevê-las aqui. Algumas se repetem, então vou colocar uma vez só, mas vocês vão percebendo onde há essa repetição. Então, eu tenho árvore, que se repete várias vezes, após. Esse a, que é do verbo haver, também aparece por diversas vezes. Funcionários, saúde, Eustáquio, proprietário, várias, já, até e porém. Então, todas essas palavrinhas devem receber o acento gráfico. Ok? Até aí? Se houver dúvidas, por favor, anotem para que possamos esclarecer depois. Agora nós vamos voltar para a análise da notícia, para a estrutura da notícia, como nós vimos anteriormente. Então, nós temos um fato e esse fato se transforma em notícia. Ou seja, a notícia é um relato do que aconteceu. Portanto, essa notícia deve ser verdadeira. Nós temos que relatar o que de fato aconteceu, que é aquilo que nós chamamos de veracidade. E para ter essa veracidade, eu não posso colocar impressões minhas, opiniões minhas, porque eu estou relatando algo que aconteceu. Eu posso colocar informações através de entrevistas de pessoas que possam comprovar aquilo que eu estou escrevendo. Eu posso colocar dados, mas dados reais. Porque se nós mudarmos, se nós colocarmos algo que não é verdade, podemos partir para o que chamamos de fake news. E nós vimos também que a notícia ela tem várias partes. Nós temos o título ou manchete, nós podemos ter um título complementar, ou podemos chamar ele também de linha fina. Nós vamos ter aquele pequeno resumo que vai nos responder aquelas perguntas: quem, onde, quando, como, por quê, que é chamado de lead, e o próprio corpo da notícia. Então vamos lá. Então, o título. Quem é o título nessa nossa notícia? Gatinho apaixonado sobe em árvore após briga com gata. Então nós vamos perceber que ele está em destaque, letras maiores, em negrito, que nós chamamos de letras garrafais. E por que ele é escrito dessa maneira? Para atrair a atenção do leitor. Nós temos o que nós chamamos de título auxiliar ou linha fina. Título adicional linha fina? Sim. O animal está na árvore que fica na região centro-sul de Belo Horizonte há uma semana. Então percebam aqui, nesse título adicional e muito menos na manchete, nós não temos o ponto final, não é utilizada a pontuação. E depois nós vamos ver mais em detalhe outras informações a respeito, certo? E nós temos o corpo da notícia em si. Tá? Então, linha fina é o texto que aparece sem pontuação abaixo da manchete.
com a função de complementar as informações, ou seja, um título adicional. Certo? Então vamos lá. O lead, quem é o lead? O gato Rorô virou atração entre os funcionários de um hospital do bairro Santo Agostinho, na região centro-sul de Belo Horizonte. O bichinho subiu em uma árvore que fica no jardim da unidade de saúde, depois de brigar com uma gata. Então aqui vai responder quem? O gato Rorô. Onde? Num hospital na região centro-sul de Belo Horizonte. Ok? Então aqui são aquelas informações que vão complementar a nossa notícia, que vão nos orientar. Então aqui nós temos o que nós chamamos de lead. Então vamos lá. Identifique no texto as partes que compõem uma notícia, título, lead e linha fina. Foi o que nós fizemos agora, certo? Agora, copie as palavras de acordo com essas regras de acentuação. Então, quais são os monossílabos que apareceram no texto que são terminados em A? A e já. Então, monossílabos tônicos terminados em A, E O serão acentuados. Oxítonas terminadas em A, E O, seguidos ou não de S, e também com a terminação em. Então, nós vamos ter após, está, até e porém. Então, todas são acentuadas. Por quê? Oxítonas terminadas em A, E O, seguidos ou não de S, ou com as terminações em ou ens, recebe o acento. Paroxítonas terminadas em ditongo, funcionários, eustáquio, proprietário e várias. Então, nós vamos perceber que a penúltima sílaba é a tônica, portanto, são paroxítonas. E todas terminam em ditongo. Então, paroxítona terminada em ditongo recebe o acento. Letra D. O U forma a sílaba sozinho e a segunda vogal tônica de um hiato. Então, aqui nós vamos ter saúde. Então, o U é um hiato. Ele está sozinho na sílaba. Então, portanto, ele recebe o acento. E as proparoxítonas? Aquelas que todas são acentuadas. Árvore. Então, a antepenúltima sílaba é a mais forte. É a sílaba tônica. Se a antepenúltima é a tônica, é uma palavra proparoxítona. E toda proparoxítona é acentuada. Então, aqui terminou a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham feito uma boa correção e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos vocês.